nosso pregador da noite para fazer a mensagem. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor pelo privilégio de podermos retornar a este templo para participar deste momento festivo. Quero agradecer a irmã Ruth pelo convite que nos fez para estarmos aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor Rogério, um amigo já de longas datas. Louvar a Deus pela sua vida, sua família, seu ministério. E na sua pessoa, cumprimento a todos os obreiros presentes nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Quero parabenizar o conjunto, a banda Pentecostes, pelos 2 anos de história. Que Deus continue abençoando vocês no exercício do louvor a Deus para a glória do nome dele. O horário nos pede pressa e eu já guardei até o esboço para não ser muito longo, mas quero contar com a sua oração e a sua atenção nesses próximos 15 minutos. Eu creio que é mais do que suficiente para Deus falar conosco neste lugar. Atos capítulo de número 2. A partir do versículo 1 nós vamos ler mais uma vez. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Vou ler mais uma vez o versículo que é o versículo chave da festa. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Curve a sua cabeça, por gentileza, querido Senhor. Estamos na tua presença. Já temos te louvado, porque tu és digno de louvor. Tu és digno de adoração. E te pedimos, ó Deus, que neste momento tu fales conosco por meio da palavra, como já tens falado por meio do louvor. Fala com a tua igreja nesses próximos minutos, Senhor. Ó Deus, aleluia. Tu és poderoso para fazer isto. Que o homem seja tão somente um instrumento e um canal para que tu exerça a tua vontade no meio e na vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a descida do Espírito Santo é o fato mais importante registrado em Atos dos Apóstolos. Tão importante que o comentário bíblico Iken vai dizer que sem a descida do Espírito Santo é muito provável que o livro de Atos dos Apóstolos nem viesse a existir. E esta afirmação é uma afirmação coerente, é uma afirmação verdadeira,
visto que todos os relatos registrados por Lucas, que apontam para as obras realizadas pela igreja, todos os fatos ocorridos na história da igreja, registrados por Lucas em Atos dos Apóstolos, que consistem nos primeiros 30 anos da história da igreja na terra. Eles ocorrem após a descida do Espírito Santo. Ou seja, a igreja só atua de maneira poderosa porque o Espírito Santo é quem a conduz em graça, em glória e em poder. Sem a presença do Espírito Santo, seria impossível a igreja realizar a obra que ela realiza, porque é o Espírito Santo que potencializa a igreja. É o Espírito Santo que faz a igreja avançar de maneira poderosa na terra. Então, a vinda do Espírito Santo é uma vinda necessária, é uma vinda que Deus, pela sua bondade, faz acontecer para que a igreja não fique abandonada na terra, para que a igreja não fique vulnerável neste mundo, para que ela não fique desamparada diante dos seus inimigos. Ele vem para estar com a sua igreja. E quando o Espírito Santo desce, ele desce com duas missões proeminentes, duas missões fundamentais, dentre outras que ele realiza, mas ele desce com duas missões fundamentais. A primeira, de ser o consolador da igreja. Jesus Cristo diz em João capítulo de número 14: eu irei para o Pai, mas eu vou pedir ao Pai que Ele mande outro Consolador, o Espírito da verdade, que estará convosco e estará em vós. Uma das missões do Espírito Santo vindo à terra é ser o outro Consolador prometido pelo Senhor Jesus Cristo. E este termo outro, de outro Consolador, é outro da mesma natureza, outro que tem as mesmas características, que tem os mesmos atributos. Não é uma pessoa menor, não é uma pessoa indiferente. O Espírito Santo não é alguém inferior. Tem um pouco, o Espírito Santo é uma força, como alguns hereges pregam por aí. O Espírito Santo é Deus, igual ao Pai e igual ao Filho. Aleluia. Ele é poderoso, ele age, ele só tem a autoridade para fazer na igreja, porque ele também é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ele desce para ser o Consolador, ou seja, o Espírito Santo desce com o papel de ser aquele que intercede, aquele que advoga em favor da igreja. Ele roga por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, o Espírito Santo desce com a função, a missão de ser o capacitador da igreja. É Ele que capacita a igreja para fazer a obra. O Senhor Jesus diz
E Lucas registra no primeiro capítulo de Atos que o Senhor, nas suas palavras, já se despedindo para ser levado, para subir ao céu, Ele diz: vocês receberão a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e em Samaria, e até aos confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo vem com a missão gloriosa de capacitar a igreja para proclamar o Evangelho e para dar continuidade à obra que Jesus iniciou nesta terra. A igreja só realiza esta obra porque o Espírito Santo está com ela, está nela e opera através dela. Aleluia! Então tudo que acontece na igreja, desde a igreja primitiva até a igreja dos dias de hoje, só acontece porque naquele dia Deus derramou do seu Espírito sobre os primeiros crentes, e aquilo não parou. Aquele fenômeno divino, glorioso, não parou lá em Jerusalém. Ele percorreu os séculos, chegou aos dias de hoje, e ainda hoje o Deus Todo-Poderoso continua a derramar do seu Espírito sobre a sua igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele fato, a descida do Espírito Santo, que é o fato marcante na história da igreja, acontece no dia de uma das festas mais importantes do judaísmo, o dia de Pentecostes. Uma festa que também era conhecida como a festa das semanas, visto que ela acontecia 7 semanas depois da Páscoa, quando se fazia o 50º dia, era o dia de Pentecostes. E no dia daquela festa, Jerusalém estava repleta de pessoas, de várias localidades, vários povos diferentes estavam ali em Jerusalém para comemorar o dia de Pentecostes. Mas também naquele lugar havia um grupo de crentes orando a Deus. Dentro de um cenáculo, eles buscavam ao Senhor. E o texto sagrado diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, durante a festa, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e estavam reunidos em obediência à palavra do Senhor, porque Jesus havia dito lá em Lucas capítulo 24: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não saiam de lá, fiquem lá, me buscando, aguarde a promessa. Lucas registra isso no primeiro capítulo de Atos. Ele diz: eles estavam ali orando, obedecendo aquilo que Jesus disse, pelo Pai, ordenado pelo Pai: aquilo que de mim ouvistes, aguardem, espere, e eu vou fazer. Eles estavam lá orando, aguardando, esperando a promessa de Jesus acontecer, quando de repente, aleluia, de repente, porque as coisas de Deus não podem ser programadas pelos homens. É Deus que estabelece o dia e a hora. Glória a Deus. Eles estavam preocupados no capítulo 1: Senhor, será este o tempo que tu vais restaurar a Israel o seu reino? E o Senhor diz: não se preocupe com isso. Não se preocupe com data, com dia, com hora. Isso é coisa de outro povo. O povo de Deus não se preocupa com data, com dia, que hora, que momento.
ele só sabe que ele pode esperar confiantemente. E naquele dia, a Bíblia diz que de repente entrou naquele cenáculo um som, como de um vento. Não foi o vento, foi o som de um vento veemente, impetuoso, e encheu aquele ambiente. A Bíblia diz que eles olharam e os seus olhos espirituais foram abertos, e eles viram sobre cada um deles, era um olhando para o irmão, quase como que dizendo: tu está vendo em cima de ti? Não, eu estou vendo em cima de ti, na tua cabeça, línguas repartidas como de fogo, estavam sobre a cabeça de cada um daqueles crentes, estavam ali, sinal da presença do Espírito Santo sobre a vida de cada um deles. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Todos foram cheios do Espírito Santo. E eu acho interessante como a Bíblia pontua as coisas. A Bíblia diz que todos que estavam lá foram cheios do Espírito Santo. E por que todos foram cheios? Porque esta era a promessa do Senhor. E quando ela se cumpre, ela não se cumpre por parte, ela se cumpre na totalidade. Aquilo que havia sido prometido por Deus no Antigo Testamento, agora está se cumprindo. E Pedro diz isto: aqueles homens que estavam ali acompanhando, alguns admirados, outros zombando, achando que os discípulos estavam embriagados, plena 9 horas da manhã. Mas Pedro se levanta de maneira corajosa, porque também estava cheio do Espírito Santo. Não era mais aquele homem covarde, medroso, que negava Jesus. Depois que ele é cheio do Espírito Santo, ele se levanta corajosamente e ele diz: ei, varões, isso que vocês estão contemplando não é o que vocês estão pensando. Esses homens não estão embriagados, sendo agora a 3ª hora do dia, mas isto que vocês estão vendo acontecer é o que foi profetizado pelo profeta Joel. E ele começa a relatar o que Joel disse lá em Joel capítulo 2, a partir do versículo 28. E Pedro, citando as palavras de Joel, diz: ele falou as palavras do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, que nos últimos dias. Não é Joel que está dizendo, não é Pedro que está dizendo, é o Senhor que está dizendo. Assim diz o Senhor: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito haverei de derramar sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. A promessa do Senhor é para uma totalidade daqueles que creem. E aqueles discípulos estavam no cenáculo crendo. Não havia incrédulo ali, não havia questionador ali, não havia alguém ali por quem na mente pairasse alguma dúvida. Eles estavam ali certos de que o Senhor cumpriria o que ele havia prometido. Toda a carne, sobre toda a carne. E por que isto? Porque no Antigo Testamento o derramar do
do Espírito, a vinda do Espírito, era algo restrito e temporário. A vinda do Espírito era algo que acontecia apenas a alguns grupos de pessoas: juízes, sacerdotes, reis e profetas. Somente sobre essas classes de pessoas o Espírito Santo vinha e não permanecia. Ele vinha, usava aquela pessoa para a obra que Deus desejava fazer e depois se retirava. Quando era necessário, ele vinha novamente, usava aquela pessoa, enchia ela do Espírito, a obra era feita e ele se retirava. Mas na graça é diferente. Com a vinda do Espírito Santo descendo para a igreja é diferente. Agora não é mais no conta-gotas, não é mais alguém sendo escolhido aqui ou acolá. O derramar do Espírito agora é prometido a ser descido sobre toda a carne, derramado sobre toda a carne. Você faz parte desta promessa, você também é alvo desta promessa, porque a promessa é para toda a carne e não é temporária, porque Jesus disse: eu pedirei ao Pai e Ele vai enviar o Espírito para estar com vocês para sempre. Não é por um tempo, é para sempre. Ele vai vir, vai estar com vocês, vai morar em vocês e vai estar com vocês para sempre. E isso ninguém pode impedir. Estou terminando. Ninguém pode impedir, porque a promessa do Espírito Santo e a sua vinda é aquilo que o Senhor prometeu, a virtude que haveria de vir sobre o seu povo. E aquilo que o Senhor Jesus promete se cumpre, porque Ele é fiel para cumprir com sua palavra. Mateus 24 e 35 diz que podem passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Ela se cumpre, e se cumpre na vida daquele que crê. Por mais que o diabo se levante, por mais que os sensacionistas queiram contestar, os sinais continuam se cumprindo e continuarão se cumprindo na vida daquele que crê. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, e quando imporem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ainda que queiram contestar, negar que o Espírito Santo continua operando, não dá para fechar os olhos para o que acontece até os dias de hoje. É o diabo se levantando e Jesus batizando com o Espírito Santo. É os sensacionistas negando e Deus usando para curar, para libertar. É usando para fazer a obra. É uns do lado de lá dizendo: não acontece mais. Foi lá no tempo antigo, não acontece mais. E Deus usando, levantando, usando a sua igreja para operar milagres, para operar maravilhas, para bradar em línguas estranhas até o dia de hoje. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Porque os sinais continuarão, Glória a Deus, acompanhando aqueles que creem. aleluia. Assim como no dia de Pentecostes, o Senhor continua capacitando a sua igreja Glória a Deus. com o seu Espírito Santo. Nós só precisamos ser sensíveis a Ele. Só precisamos estar aprendendo a ouvir a voz dele e fazendo o que aqueles irmãos estavam fazendo no cenáculo. Eles estavam orando e eles estavam esperando na palavra
do Senhor. Espere na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor sempre se cumpre. Ela não cai por terra. Se estão querendo arrefecer a tua fé, se lembre do que está escrito. Aleluia. Os sinais seguirão aqueles que creem. Glória a Deus. Aleluia. Se você crer, você não será decepcionado. Oh, glória. Aleluia. Eu creio em tudo que está nesta palavra. Glória a Deus. Aleluia. E esta palavra me mostra que o Senhor ainda batiza com Glória a Espírito Deus. Santo e com fogo, assim como naquele dia de Pentecostes. Aleluia. Ele continua batizando. Oh, E glória isso a Deus. acontece, não é programado, é de repente. Oh, glória a Deus. Quanto menos você esperar, Ele te enche, você transborda e fala em línguas estranhas. Portanto, igreja, continua aguardando firmemente na promessa do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Meus irmãos, o horário já está um pouco avançado. Eu queria pedir aos irmãos mais um tempinho, chamar o conjunto unificado da igreja para estar louvando a Deus, né? Vocês não chamam ainda essa oportunidade, quero chamar unificados. Assim, peço aos irmãos que se levante mesmo onde está, viu? Para não...